Você não tem ideia da vontade que eu tinha de falar sobre esse tema desde que eu botei na minha cabeça que eu queria fazer esse bate-papo, que pode ser um podcast, pode ser um programa, pode ser aquilo que você achar melhor, chamado identidade. Então você já curte, já compartilha e comenta, principalmente porque eu preciso saber o que é que você está achando daquilo que a minha cabeça está criando, junto com a V7, que é a produtora que me abriu essas portas maravilhosas com uma qualidade bacana. A gente está fazendo com aquilo que a gente tem aqui no palco do Teatro União Cultural, que é a minha casa, é a sua casa, é a nossa casa. Vai ouvir barulho, vai ouvir telefone tocar? Sim, porque a gente não prepara nada. Aqui a gente faz tudo como se fosse ao vivo para você. E vamos chegar a fazer ao vivo, não é isso, doutor Lenine? Sim. Que é o cara que me dá bronca, mas é meu parceirão, meu amigão, que eu adoro. Cara, existe uma coisa, um ponto de interrogação na minha cabeça e provavelmente na sua também, hoje em dia, que é o viciado em droga. Muita gente fala um bando de vagabundo e muita gente fala, meu Deus, a gente tem que acudir. O que que a gente faz? Qual é a sua opinião? E eu trouxe uma pessoa que eu me encantei de cara, porque a gente sentou numa salinha para fazer um programa e de cara eu comecei a conversar com ela e começamos a falar sobre os cracudos da rua, os craqueiros, os viciados. Eu estou falando a linguagem popular. E ela me encantou com uma história que a doutora Carolina, ótimo, eu estou com Carolina na cabeça da minha amiga. Camila Magalhães, doutora Camila, que eu não vou chamar de doutora porque além de ser inteligente, é linda. Querida, você não tem ideia da gratidão que eu tenho de você ter aceitado esse convite, porque é um tema tão delicado e você, acho que em 5 minutos que a gente conversou, você me abriu uma porta muito... acho que muito relevante em relação a cuidar dos viciados em rua. Como é essa história do vício? Então, vamos começar lá para todo mundo entender. Tá bom. Então vamos lá, Edu. Essa história é bem complexa, porque a história da dependência, então hoje a gente até não fala o alcoólatra, porque alcoólatra seria alguém que idolatra algo, né? Então ninguém idolatra nada. O dependente é alguém que tem um problema, uma doença, um problema decorrente do uso daquela substância e tem um contínuo entre a pessoa usar, experimentar e se tornar dependente. Então a dependência ela é multifatorial, é um tema extremamente cativante porque passa por todas as áreas da psiquiatria. Quando eu me formei residente, médica, e eu queria, na verdade eu fiz medicina para ser psiquiatra, eu dizia, eu vou fazer tudo menos dependência química. Mas você tem idade para isso tudo? Porque eu já tenho mais de 20 anos. Começou com 8 anos, é isso? Fazer medicina? Eu já tenho mais de 20 anos que eu atuo na área. Então... Gente, depois vamos falar sobre o que ela toma de manhã para ficar linda desse jeito. E ser uma doutora tão competente com tanto tempo. Meu doutorado foi em 2010, então você imagina. Mas já tem bastante tempo que eu atuo na área e eu pensei assim, eu não vou fazer dependência química, eu vou fazer bipolaridade, eu gostava de casos graves, depressões, ansiedades e tudo mais, mas porque eu tinha uma ideia distorcida de que o dependente poderia não melhorar. Era alguém que a gente tem uma certa fantasia de que alguém que tem uma dependência química é alguém que está fadado a conviver com isso e pronto. Quando, na verdade, a dependência química, ela passa, quando você cuida de alguém com algum problema relacionado ao uso de substâncias, você está lidando com pessoas de diversos funcionamentos. Então, o deprimido, que pode ter passado a fazer o uso do álcool para lidar com seus problemas. Alguém que tinha uma hereditariedade muito forte para a dependência. Isso que eu ia perguntar, a hereditariedade, ela é um fator muito sério para isso? Sim, é como eu te falei, multifatorial, mas 50%, né, da manifestação de uma dependência pode ser explicada pela hereditariedade. Olha que mas tem os outros 50%. Não, ok, né? Mas é porque a gente fala, não pode, Sim. Isso não é hereditário. Pode Pais, ser. tios, avós, dependentes, a pessoa já tem que ficar com certo cuidado na maneira em que ela consome, né? Até posso falar um pouquinho assim, quem está mais em risco para se tornar um dependente, que foi o objeto do meu doutorado, né? Quem experimenta e vai transitando para o abuso e depois se torna dependente. Mas sim, fatores hereditários, fatores ambientais, a idade de início que a pessoa passa a consumir o álcool, fatores do ambiente, lidar com frequência e quantidade
do álcool muito, álcool ou outras drogas. Sim, ok. Então são muitos fatores. A gente acaba passando por toda a miríade de perfis de pessoas que vão ter algum problema com o uso de substâncias. E o melhor é que quando em tratamento ou quando a gente corrige uma série de fatores, essas pessoas melhoram. E inclusive aqueles que estão na rua, que a gente tem que olhar aí, já tem um outro viés. É esse para mim mas eu quero começar antes, lá para trás, tá. assim. Vamos embora. Como esses fatores, hoje em dia o que você vê? No jovem, muito, na meia-idade, na terceira idade, tá. na melhor idade, como é essa percentagem e o que faz essas pessoas, tá. Não é optarem, acho que não pode falar optar, né? Passar a ter problemas com o uso de substância e usar mais, talvez. Usar mais, coisa. Então, assim, primeiro a gente entende as dependências ou uso de substâncias, cada droga ou cada substância é uma substância. E cada substância vai ter um perfil de usuário. Então, essa é a primeira questão. Qual é a droga mais problemática no mundo hoje? É o álcool. Então, o álcool é uma substância que traz mais problemas do que todas as outras praticamente somadas. Nossa, que surpresa. Essa é a grande questão. E não é só o dependente de álcool, mas sim como as pessoas bebem é um problema. Por exemplo, como o brasileiro bebe? O brasileiro ele é um bebedor pesado, a gente fala. Ele fica esperando sextar, ele fica esperando aquele momento para ele. Sim. Essa é a nossa forma, vamos dizer, de parece uma brincadeira, mas no caso é muito sério, né? É sério, porque assim a gente precisa ter outras formas de lidar com as nossas angústias. Mas no nosso país, diante de um certo empobrecimento que foi havendo da leitura, das artes, enfim, de você ter da educação, outras do formas, esporte, da educação, de do esporte, de formas de você lidar com o estresse. O que é mais rápido, mais imediato? O efeito de alguma substância. Até porque é mais barata, né? Mais barato. Uma cerveja, um uísque, está ali disponível. Tá aí. Né? Sim, a disponibilidade em qualquer bar. E a nossa cultura passa por isso, né? Sim. Então a gente espera aquele momento para ter a cervejinha, coisa e tal. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque hoje, então, para o álcool, os jovens passaram a beber com mais frequência. As meninas se equipararam aos meninos, coisa que há 13 anos atrás, por exemplo, ainda tinha uma diferença muito grande entre meninos e meninas. Homens bebiam praticamente 7 vezes mais do que mulheres e hoje, entre universitários, é 1 para 1. Né? Entre os jovens é 1 para 1. E eles usam como forma de lidar com a angústia, de se expor, até com a motivação de se embriagar, mas sem conhecer os riscos que é beber precocemente. Então, e sem saber dessa informação riquíssima que é um fator hereditário que às vezes a gente ignora, que pode agravar e você não conseguir ter controle sobre aquilo que você achou que fosse te fazer bem, para você dar eu vou dar uma pirada, e você acaba emburacando de uma maneira. Sim. Às vezes... O uso experimental ele vai fazer parte da vida de muitas pessoas. O problema é, para toda e qualquer substância, quanto mais a gente puder postergar a idade de início, melhor, em termos de saúde pública. Isso é o que alguém que faz uma política pública deveria estar preocupado. Sim. Eu tenho que postergar a idade de início, porque é um cérebro em formação ali, imaturo, que não tem consequências ainda, não tem muitas noções de que aquilo vai ocupar a vida dele. As misturas que eu vejo os jovens fazendo hoje em dia, a galerinha mais jovem, com 1 litro de uísque, ou com refrigerante, ou com como é que chama? Sim, eles misturam para ficar mais palatável, porque jovem não gosta de beber. Eles não gostam do gosto mas é que da louco, substância. parece que força pra ficar dentro de um padrão, né? Eles fazem isso como uma forma de ficar mais sociável, paquerar, né, conhecer. Isso sempre teve na nossa vida, mas ficou assim, vamos dizer, mais fácil o acesso. A gente tem uma lei que proíbe a venda, né, não proíbe o consumo, mas proíbe a venda para menores, mas a gente sabe que os estabelecimentos acabam vendendo. Eu, se não me engano, eu não sei se é na Alemanha ou não sei se é nos Estados Unidos, que as pessoas são obrigadas a sair com aquele brown bag, isso que é para não divulgar, para saber não tem. Você acha que isso ajuda? Isso é uma forma de interfere nas consequências do álcool? Sim, porque assim, tem algumas coisas que interferem na consequência do álcool. Então, assim, se a gente começasse mais cedo as festas e terminasse mais cedo, você tem um pouco mais de domínio do tempo em que esse jovem ou que o adulto está exposto ao consumo. Então, isso é uma política em muitos países.
hora para fechar estabelecimento, não sair ou não vender em Inglaterra ambiente... é meia-noite, né? Ou ambientes de praia, em muitos países não pode. Então não pode beber na praia. Eu não sou uma proibicionista, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer políticas públicas que converse com a população, trabalhe as moderações, explique quem está sob risco, que eu acho que essa informação ela é importante, mais do que você ter várias medidas de proibição. Por exemplo, beber e dirigir pode? Nunca. Nenhuma substância você pode dirigir, beber ou operar a máquina. E aqui não adianta, né? Então, essa é uma política que eu sou fã da tolerância, que tem que ser bastante rígida para você dirigir, obviamente. Você coloca a vida do outro em risco. Quando não coloca a vida do outro em risco, para maconha, para outras substâncias, eu acho que a gente tem de pensar em políticas bastante separadas para cada substância. Porque eu estou na discussão da regulamentação da maconha e da descriminalização por conta do prejuízo que é para populações vulneráveis você só pensar no indivíduo que você cuida ali na alçada do seu consultório. Você tem que pensar que aquele que vai ser criminalizado ainda vai ser o preto, pobre, periférico, que está ali. Foi onde a gente começou a nossa conversa sobre como tratar esses viciados que estão na rua hoje. Exato. E que você vê uma degradação do ser humano que você não... Eu, por exemplo, não sei o que fazer. Eu não sei se ajudar, se você dá comida, se você dá o dinheiro. Eu não dou dinheiro porque eu sei que o dinheiro vai direto para a droga, porque ele não tem condição nenhum tratamento para isso, né? Comida, sim, né? Eu já fiz algumas vezes. Pelo amor de Deus, você vê que a pessoa, que o olho da pessoa está pedindo uma comida porque talvez ela esteja no momento que saiu da loucura da droga, né? Me diz, me ensina como agir no meio dessa população de rua que para mim é a mais preocupante. Primeiro a gente tem um olhar como esse que você está dizendo, de empatia e de compreensão, que dificilmente alguém gostaria de estar naquele estado, né, ou fazendo uso daquela substância, com toda a problemática que isso tem. E a gente vivendo na rua naquela degradação. Maneira, né? Então a gente tem que ter um olhar sob o viés da saúde pública e não higienista. Não quero ver isso, porque essas pessoas que estão ali, ao contrário do que a gente pensa, que sim, tem furtos para conseguir... A gente sabe que vão se envolver em alguns atos, mas essa visão, e até mesmo o termo que depois você explicou, né, da gente não chamá-los de nem zumbi, nem craqueiro, né, que a população chama mesmo. Sim. É para a gente entender, mas eles são usuários do crack ou eles são dependentes de crack? E por que a gente faz isso? Porque são pessoas que... Os estudos já mostram, a maior parte veio para São Paulo, está desempregado, tem muita dificuldade nas ruas, não conseguiu se alocar em termos de trabalho. Aliás, aumentou muito pessoas moradoras de rua agora, com várias dificuldades que a gente tem tido. Dificuldades sociais, né? E políticas e financeiras do mundo e desse país, principalmente. No nosso país. Sim. E a gente tem que ter um olhar em que você envolve esse indivíduo, porque muitas pessoas diziam, não, você tem que internar compulsoriamente. Não, tem os consultórios de rua, nós temos políticas públicas pelo SUS, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, são serviços públicos que cuidam dessas pessoas, porque a gente sabe muitas vezes elas não se deslocam até um aparelho de saúde, mas se você vai até eles, mais de 70% fala, eu quero ajuda. Jura? Eu quero ajuda. Só que você tem que ter moradia, trabalho, um trabalho de assistência social, tem um monte de gente sem documento... Como é que você vai procurar emprego se você não tem nem RG? Você não consegue nem no SUS. Ou sem um banho. Ou sem, sem um banho. Sem uma... Né? Então a gente precisa discutir isso. A gente que julga, né? Eu ainda falei aqui, né? Agora os moradores de rua e, na verdade, os usuários de droga. Sim. Eu vou me corrigir, porque a gente fala cracudo, faz coisa. Sim. Você acaba entrando num popular que julga a pessoa e coloca ela naquele lugar que você não quer ver o que é, ou que realmente é. Então isso é muito legal, obrigado, porque agora eu começo a entender como eu devo ver, como eu posso ver aquilo de uma maneira mais, primeiro real, né? E depois saber o que eu tenho que fazer para poder ajudar, que seja uma pessoa, né? E eu acho que isso é uma oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar, porque isso é muito reforçado midiaticamente,
quando uma nova droga surge, por exemplo, semana passada me pediram para falar sobre a cannabis, ou seja, a maconha sintética, que seria o K2, K4, K9, saiu na mídia, nos jornais, e eles diziam, nós precisamos, doutora, cuidar dessas pessoas que estão usando maconha sintética, que não é maconha sintética não é maconha, é uma substância, é você borrifar alguma substância química num chá, por exemplo, de camomila, fumar isso, e isso deixa a pessoa extremamente dependente, com náuseas, passando mal e repetindo o uso dessa substância com uma frequência muito grande. Mas ela não é maconha. Aonde ela está sendo usada? Ou em presídios, ou ela está sendo usada pelos jovens moradores de rua, então, que estão ali. Até crianças. Crianças. Agora, né? E aí eles diziam assim, então essas pessoas que são que estão andando por aí, matando pessoas, assim, como a droga ela não tem esse poder. As drogas não têm esse poder, né? Elas exacerbam, até o álcool, você vê, ela vai exacerbar traços pré-existentes de pessoas que estão fazendo uso dessa substância. Né? Ai, olha, repete isso para né? mim. Presta atenção nisso, galera. Ela vem reforçar traços pré-existentes. Então não é que alguém, né, quando a gente fala assim, fulano fica muito agressivo, então ele tem contido ou é alguém já agressivo e que quando bebe manifesta isso com mais facilidade, né? Ou alguém que já é violento, ou que já tinha atos dessa natureza. Então a gente que estuda isso e vê como essas pessoas, se você tem uma política que ajude ela a ter um trabalho, que ajude ela a cuidar da dependência química dela, então ao contrário do que se pensa, vamos mandar todo mundo internar. A internação é parte, se ela desejar, de um tratamento. Isso, então aí você chegou nesse ponto. Eu queria te perguntar, por exemplo, um trabalho no campo, numa horta, numa fazenda onde eles produziriam, trabalhariam, plantariam, venderiam e tirariam dinheiro disso. Sim. Qual a percentagem que pegaria esse dinheiro, por exemplo, e refaria a vida, ou ia juntar para comprar droga? Você tem a motivação para o tratamento. Então, assim, muitas pessoas que querem, que desejam o tratamento, têm uma taxa de sucesso num ano altíssima, mais de 60%. Ou seja... Olha que máximo! Isso é importante ser dito. Então, essa tua pergunta, ela é fantástica, porque as pessoas pensam que quem trata para dependência não melhora. Melhora como qualquer outro cuidado crônico, um diabetes, uma hipertensão, que depende do indivíduo, que depende do comportamento dela. Depende de tudo, obviamente. Depende de você cuidar de muita coisa para não usar. Aliás, até inclusive usar o remédio certo para isso. Usar o remédio certo, ver o teu repertório de amizade, se você pode se comportar de uma maneira diferente, não se expor tanto, não sair naquele momento crucial da abstinência, que é praticamente as 4 primeiras semanas que o paciente quer fazer um detox. São 4 semanas. Depois disso, ela precisa o quê? Organizar a vida dela, equilibrar a vida para ela não recorrer. Primeiro tem um mês, são 30 dias. 30 dias. Muitas horas para você parar de ter... Para dar uma organizada. Para depois começar, né? Porque essas primeiras 4 semanas, não vou dizer que você leva 4 semanas para desintoxicar. Mas assim, então, por exemplo, da cannabis ou da cocaína, tal, são os primeiros 15 dias, são cruciais para você abrandar o efeito da abstinência. Quando o paciente deseja com o médico fazer isso, pode ser até, por exemplo, numa internação domiciliar, porque ele precisa estar protegido de si mesmo. Você está falando de amor. De amor. Você está falando de amor, de cuidado, de amor, de cuidado. Tá. Né? Então ele vai se hidratando, não vai tendo acesso fácil àquela substância, vai se distanciando das pessoas que usam, tira do celular, para quem tem hoje em dia é muito delivery. Né? Para quem tem e para quem não tem recurso, porque eles passam, né, o WhatsApp, então a gente tem tudo muito fácil. Essa pessoa ela precisa, então, primeiro ter um cuidado comportamental, evitar o acesso rápido a essa compra, não ter ali em casa uma bebida, porque se ela, mesmo que esteja fazendo uma intoxicação... É a história do doce, né? Você é diabético, você abre uma torta de limão na geladeira, é só um pedacinho, né? Isso. É só uma coisinha, né? Aí você fica com aquela vontade de querer mais, de querer mais, de querer mais. E eu queria te perguntar, quem está cuidando, por exemplo, nessa internação de casa? Tá. É uma barra, né, que ao mesmo tempo que você quer muito, você força e você imprime uma ordem que também é uma coisa que atrapalha quem está querendo se cuidar, né? Isso. Essa pessoa precisa de orientação.
Então, é cuidar de quem cuida. Então, quem está ali cuidando precisa de muita ajuda. Porque senão ela fica ali numa angústia ou até mesmo vai ser deletéria no cuidado, vai falar coisas que não são... Ela, aquela história que eu te falei do cuidador, de quem cuida de Alzheimer, da peça que eu estou fazendo com a Karina Sakelli, que a pessoa acaba ficando mais doente do que a própria pessoa que ela está cuidando. Porque se ela não tem essa informação e se ela não tem também um amparo para poder lidar, né, com os altos e baixos, porque eu acredito dentro desse mês existe uma percentagem grande de altos e baixos, né? Precisa revezar, precisa ter ajuda, precisa colocar todo mundo para conversar junto. A gente não fala assim, às vezes um familiar de um paciente liga e fala, posso dar uma informação sobre ele e tal? Eu falo, não, a gente pode convocá-lo e conversar juntos, porque não tem nada que você vai dizer que ele não possa saber. A pessoa precisa participar. Essa coisa, eu só vou te dar uma dica. Até porque ela está vendo que está melhorando. É uma preocupação. É bonito a pessoa te ligar e querer contribuir, ou ter uma dúvida, ou achar que aquilo não está legal. A gente tem uma lacuna muito grande na nossa sociedade de comunicação. Nossa! Eu acho que essa... Não, nem me fala. A concorda? coisa mais básica que é assim. É a mais básica, estou é a mais fazendo difícil. Peça do Clô para sempre, 18 horas. A primeira pergunta, que horas é? Não é? Eu acho que existe uma exaustão de informação nas pessoas. Um monte de informação boba e as prioritárias ficam... E foi isso que me chamou a atenção, assim, que eu fiquei com você muito tempo na cabeça, porque o jeito que você falou da população de rua, de usuários de droga, me deu uma esperança, assim, de falar, meu Deus, se todo mundo tivesse essa informação, do jeito que você passou, tão tranquila, não tem nada de desesperado, não tem nada de forçado, porque a pessoa que não quer se tratar... Bom, aí vai a outra pergunta também, que eu já estou aqui embolando, porque é muito incrível esse tema. E a maneira com que você fala, e olha que eu já falei com várias pessoas, eu nunca vi isso, é um elogio mesmo, tão claro e tão fácil, esse seu popular de falar de um assunto tão sério, né? O forçar a pessoa a se internar. As pessoas falam, fulano não tem condição de escolher. Tem condição de escolher. O que acontece? Claro, ela pode... Tem 3 situações na saúde mental que a gente pode indicar como médico uma internação à revelia, que a gente fala, né? Uma ideação suicida grave. Quer dizer, já tentou, está tentando, está planejando. Você vai proteger a pessoa de si mesma naquele momento muito difícil. Alguém que está auto ou heteroagressivo, está muito agressivo, né, consigo mesmo ou com alguém, ou alguém que está em surto psicótico. Essas 3 situações, sim, você precisa, muitas vezes, indicar uma internação, como uma cirurgia para uma hérnia que você está vendo e o paciente fala, não vou. Então, uma apêndice suporada, tem que operar, não então, tem são jeito. Situações com a anuência da família e você precisa avisar o Ministério Público. Isso quem faz é a instituição onde você interna o paciente. Tem que avisar porque, assim, olha, essa pessoa, a despeito desse quadro, está sendo internada à revelia. Tirando essas situações, nós não temos o porquê internar alguém sem que ela queira, né? Porque se ela está psicótica, obviamente, está vendo coisas, está ouvindo voz, ela está precisando ser estabilizada, que ela pode fazer algo sem crítica e se colocar em prejuízo, colocar alguém... Tragédia. Exatamente. Claro, ela pode estar sob uso de substâncias e daí entrar numa dessas 3 condições? Pode. Mas aí, com muita cautela, o médico tem que avaliar se é isso mesmo. Né? É a família que avisa o Ministério Público ou o médico? A instituição que a pessoa instituição que vai receber a pessoa. O médico da instituição é obrigado a avisar, porque é importante que a gente proteja as pessoas de internações criminosas ou cárcere privado. Sim, igual a história né? Tem imbecil que internou a mãe porque queria roubar os quadros, essas loucuras todas que fazem. Situações e que excepcionais. Isso que a gente sabe, né? Fora no interiorzão desse Brasil que é imenso, que a gente não sabe o que acontece e que quantas pessoas estão passando por essa internação forçada, essa história forçada, porque as pessoas desconhecem esse procedimento que você fala que é tão claro e tão objetivo. Se você dialogar com alguém que está na rua, propor, como você disse, olha, ela vai para uma comunidade terapêutica e lá você pode ficar tanto tempo para fazer abstinência, começar um ofício, tem que ser de desejo do paciente. Isso é dialogado com o paciente. Instituições terapêuticas no Brasil, para serem cadastradas,
elas têm que ter um rigor tremendo, inclusive. Porque é isso, a gente não deve, não pode simplesmente tirar essas pessoas dali. O mundo todo tem cracolândias, né? E quando você tira uma, você, na verdade, faz um spray. Você espalha, porque se você não cuidar dos aspectos sociais que levam essas pessoas a estarem na rua... Ficarem aí se você não vai... Porque ela vai... Ela vai usar como a pessoa que toma o álcool de final de semana para abrandar. Só que ela vai usar uma no final de semana, mas entra num consultório e ela não tem dinheiro, Edu, para comprar o álcool. Ela vai comprar, por exemplo, a cannabis sintética, são R$ 2,50. Até R$ 5,00 a pessoa vai comprar. Ela vai comprar o que ela tem à mão, né? Ela não vai conseguir comprar, ficar se embriagando, sentar no bar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o acesso à substância também é um commodity. É a pessoa do mercado financeiro que vai usar a cocaína, é o rapaz da rua que vai usar o crack. Nossa, você tocou num ponto, porque assim, não são só aquela, é uma galera que ganha muito bem, que sabe muito bem, em baladas, em histórias, que a gente está aqui para julgar, mas que faz uso e que alimenta muito os traficantes, obviamente, porque são produtos muito mais caros do que aqueles que são oferecidos na rua. E o que é oferecido na rua também é um mercado. Porque Com certeza. Porque é amplo, né? Com certeza. Você vai garantir muitas pessoas ali. Então, a gente sabe que nas cracolândias tem muito infiltrado quem vende, sim. Então, muitas vezes, é discutido em outros países fazer salas seguras de uso, quando a redução de danos é discutida naquele país como uma política pública. Porque tem meninos que saem de uma droga muito forte, que estavam usando o dia todo, e aí ele passa a usar a cannabis para fazer, vamos dizer, a fase intermediária. Fazer a ponte, né? E depois ele quer se livrar também da cannabis. Mas isso é importante a gente falar, porque redução de danos é uma forma muito respeitosa de você entender o desejo do outro, né? Porque o álcool é uma droga legal, né? Ou seja, tá ali, o tabaco também. Mas não é o fato de ser uma substância legal ou não que vai imputar ali quem é merecedor ou não do uso ou da dependência. Com certeza. Essa questão. Em Amsterdã, eu vi muita gente drogada na rua, tendo, não sei se convulsão é a palavra certa, tem um soldado do lado, um guarda do lado, seja lá quem, e você não pode tocar naquela pessoa, porque aquela pessoa tem o direito de estar ali. Tem os turismos para uso de substâncias, que é algo que tem que ser pensado. Quando você regulamenta uma substância, você tem que pensar assim, aonde ela se torna legal. Muitas vezes as pessoas passam a ir para lá, então no Uruguai, tinha que ter esse cuidado com a cannabis, né, para uso medicinal, o quanto cada um ia usar, tem que regulamentar para pensar nisso, né, porque usar, ela tá legalizada. Se você parar para pensar, você conhece alguma pessoa que quer usar maconha e não consegue? Não mesmo, né? Ela está aí, as substâncias elas estão aí, só que tem uma visão distorcida de que se a gente discutir isso, vai parecer que ela não é uma substância que traz problema. Bom, mais problema que o álcool. O problema é que a gente tem que se implicar. A gente tem que educar as pessoas, os filhos, os jovens. Existe tal, uma falsidade nisso, né? Fingir que o uísque, a bebida, a coisa é bobagem. O negócio é a maconha, o negócio é a cocaína, o negócio são essas drogas, o negócio são as drogas sintéticas que todo mundo toma nas baladas. A gente sabe disso, eu não estou criticando, eu estou só falando de um assunto muito sério. E o que leva, na verdade, a história da internet, que me assusta muito, e eu estou batendo isso quase que todos os convidados que vêm aqui, é porque todos têm filhos muito pequenos, têm filhos adolescentes. A internet hoje em dia fica com essa história de um influenciador, eu fui, eu fiz, eu bebi, sempre é um copo, como se fosse uma coisa... É uma coisa legal você beber um vinho, beber um espumante, beber uma história, mas a gente sabe que não é só isso, né? E vão influenciando que, para você fazer parte do grupo, você tem que estar com um copo na mão. O que tem nesse copo? Aqui tem água, a gente está trabalhando, a gente está, né? Vamos brindar com água, porque também é bom brindar com água, né? E eu acho que a internet leva um pouco essas baladas, essas histórias, a esse mundo que as pessoas não sabem qual é a consequência. Eu acho que existe um preconceito em relação ao que você fala, porque você já deve ter enfrentado muito isso. Sim. De você falar com tanto carinho e amor e profissionalmente muito bem explanado, como cuidar desse usuário.
Ótimo, você fala. E a pessoa fica, mas ela é a favor. Não, a questão então é exatamente essa. Vários cientistas do mundo têm discutido quais são os fatores de risco, já que as substâncias estão aí. Se a gente se adiantasse você proibir, quando teve a lei seca, né, nos Estados Unidos, foi aí que aumentou muito o contrabando e tudo mais. A gente sabe que proibir não adianta, isso já se sabe. Tem que discutir com muito respeito, nós que lidamos, tratamos com pessoas com problemas relacionados ao uso de substâncias, depressão e uma série de coisas, não olhar por um viés punitivista, porque isso nunca vai ajudar ninguém nessa situação, muito mesmo, né, além de punir, você colocar essa pessoa com um olhar assim, eu sei o que fazer por ela, eu vou interná-la e vou impor a minha vontade, nunca vai funcionar. Porque a motivação para o tratamento é tratada, você inclui o paciente nessa discussão. A gente tem que incluir... Você exclui o ser humano, parece que não é um ser humano, né? Parece que é um boneco que você manda nele, e se fosse mandado assim, ninguém seria viciado. Não, né? E Edu, esse modelo médico hierárquico, ele não cabe. A gente tem que incluir o paciente na discussão, incluir a família, propor um tratamento. Eu adoro abstinência para tratar dependência química, mas o meu paciente fala, posso tentar? Não, só reduzir? Eu vou dizendo, eu vou te apontar se isso está resolvendo. Porque você acha que já funcionou reduzir? Puxa, acho que não. Então, eu vou respeitar. Eles são verdadeiros nessa hora? São, porque essa é a questão do vínculo médico-paciente. Se você impõe a sua ideia, ele vai ter medo de te contar, né? Olha, tá bem? Tá tudo bem. Só que quando você faz um bom vínculo, e eu há muitos anos faço isso, você vai crescendo com o paciente para outras questões, ela vai refazendo o repertório de vida para outras formas de prazer e de viver que não aquele que era só para o uso. Né? Especialmente quando a pessoa é mais jovem, ela acha que, puxa vida, então acabou minha vida, né, Camila? Se eu não puder usar nada, eu falo, não, você vai ver, agora que está ruim sua relações interpessoais, relação no trabalho, relação com filhos, sem prazer, aquilo que bebia já não faz mais sentido, ou que consumia, já precisa de doses maiores, se sente mal. Já tem estudo mostrando que às vezes a pessoa que bebe moderadamente tem problemas. Né? Tem problemas, porque ela pode ter uma genética ruim para uma série de consequências relacionadas ao uso do álcool, ter outros problemas, inflamar. Um dos grandes problemas que a psiquiatria cuida hoje são pessoas que vivem inflamando. Dor de cabeça, problemas intestinais, mulheres com endometriose. Você pergunta, você está bebendo muito? Como é que está a tua vida? Estresse. Endometriose? Sim, porque são inflamações do corpo. São inflamações. Hoje já, um dos principais fatores de risco para infarto agudo do miocárdio em mulheres jovens que chegam no PA é depressão. Porque depressão inflama. Né? Tem uma série de processos na depressão que te colocam numa situação de muita debilidade, produção de substâncias, citocinas inflamatórias, que é do processo depressivo e que as mulheres têm isso como fator de risco. Então, a psiquiatria hoje, ela vê mente e corpo. Né? A saúde não existe... Porque existe uma coisa assim, antigamente as pessoas falavam, eu vou te levar no psiquiatra. Não, eu não estou louco. Não estou louco. Né? E isso tem que acabar, porque na verdade essa história que você está trazendo, psiquiatria, paciente, essa interação, essa integração de um cognitivo, de uma história, de um carinho, de um amor, com uma substância para poder te equilibrar, né? Porque você tem que entrar com uma substância para você poder tratar a deficiência daquela pessoa, aquela que a pessoa está fazendo. Para mim é uma surpresa maravilhosa, porque só existia, ou era terapia, né, que as pessoas entendem, eu não vou ficar flutuando, porque é muito louco, eu vejo, eu converso muito, e eu fico observando a falta de formação e informação das pessoas em relação à psiquiatria, à terapia, a psicanálise, fica tudo muito, não, eu não sou louco, eu estou fazendo dança, eu estou fazendo yoga, ok, é uma história, mas são coisas que não vão direto no problema que você tem, né? Você tem que querer olhar para si. A maior é tudo assim, eu estou deprimido, o que eu faço? Esse olhar assim, medicalizante, né? Ou patologizante, ou seja, eu sou deprimido, eu sou isso, eu sou TDAH, é muito perigoso,
esses rótulos que a nossa sociedade... Você gênero, número e grau. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos muito mais complexos do que isso. É importante para o médico se guiar, obviamente, no que ele está enxergando. Não, tá. Né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque isso ganha muita força, como você falou, nas redes sociais. Tem pais expondo filhos que daqui 15 dias vão falar, quem falou para você falar que eu tinha isso? Semana passada eu fiz uma entrevista com o Fernando Meligeni exatamente sobre isso. Dos pais, o filho dele tem 13 e a Alice 10, dos pais empurrarem as crianças como bebê, fazendo coisas, achando graça. É bonitinho, mas tem pais ganhando dinheiro só com as coisas engraçadas das crianças. O pai, o filho é dele, eu faço o que eu quero com o meu filho. Mas existe no meu ponto de vista, uma irresponsabilidade desse pai colocar essa criança no mundo que depois ela vai lidar como? Com essa fama que ela não queria. O Fernando falou que o filho dele não quer jogar tênis. Campeão, o filho não quer jogar tênis. Sim, não vai jogar, né? Não vai ser aquela coisa antiga e acho que a gente projetar no filho, e não só projetar, a gente expor, porque muito do que está ali não é real. Não é real. Nossa, né? É uma preocupação, 90%, né? 90% talvez, né? ali não é para real. muitos, né? A gente tem lidado com isso, né? É momento de um desamparo muito grande. A gente vem de uma fase difícil. Enfim, todas as problemáticas que o mundo tem hoje deixam as pessoas mais angustiadas, medo de perder emprego. A gente sabe que a angústia está aí. Entretanto, né, essa ferramenta à mão que você acha que você precisa criar uma imagem de si mesmo, que já é uma questão para nós humanos convencional. Todos nós passamos essa vida tentando ficar confortáveis com a imagem que a gente tem de nós mesmos. Sim. O problema é usar essa ferramenta, porque ali você vai fazendo um falso selfie, né? Você vai fazer um filtro. Você põe aquilo que você quer que vejam de você. É um filtro eterno que você tem. Né? Então você e os seus filhos, você e não sei o quê, você vai projetando, vai usando, vai causando uma angústia, né? Uma das novas discussões é o Fear of Missing Out, chama FOMO. Quer dizer, eu fico angustiado se eu não estou ali naquele veículo, porque é como se eu não existisse. As pessoas estão angustiadas com isso. E eu preciso ser igual àquele outro, né? Sim. Eu preciso fazer igual àquele outro. Nossa, olha como essa pessoa está bem, né? No casamento, na vida, viajando, seja lá o que for. Que é o que ela diz, o que ela posta. É o que ela diz. Porque você não conhece a pessoa, como é que você vai saber? É o que eu falo, é muito chato. Talvez eu acho que eu tomo uma bronca daqui a pouco. Não pode falar tudo que a gente pensa. Porque na verdade é um alerta, na verdade, né? O influenciador, ele tá lá, existe gente que está pagando para ele divulgar aquele coisa, né? Sim. E na verdade isso cria uma frustração para a pessoa que ela não consegue ser aquilo, ela não consegue ter dinheiro para ter aquilo. Sim. E aquilo gera uma frustração muito maior do que se a pessoa ensinasse ela a conquistar aquela história. Né? Filhos de pais muito ricos, são as pessoas, não são todos, obviamente, mas eu vejo pessoas que eu conheço que têm muita grana, que o filho entra em... porque não tem mais... E você almeja aquilo, ter, né? Não tem, ser. Exatamente. E o que está naquilo, e esses conteúdos muito superficiais, né, de segundos, não se aprende nada em 30 segundos. Não. Então, esses conteúdos, a gente tem o ganho, que a gente não pode deixar de assinalar, porque tudo que a tecnologia promove de bom, você fazendo bom uso, é fantástico. Você vai ver pessoas com conteúdos incríveis para você poder acompanhar. Tem né? um menino que chama Alex, que ele é incrível, ele é surdo em alto grau e ele aprendeu a falar com a vibração da mãe ensinando ele. Incrível. E ele fala mas é lindo, é malhado, a mãe é engraçada, ele provoca a mãe, e ele conseguiu se colocar, escrever um livro e pelo esforço dele, ele tem inspirado muita gente. Isso é muito bacana, né? Muito. E eu acredito que, na verdade, o álcool vem muito daquela frustração de eu vou beber, primeiro aquela frase, vou beber para esquecer. Sim. E você não esquece. É uma forma de enfrentamento. E você não esquece, porque você é naquele momento que você fica meio talvez tonto, venha pior depois. Deu uma vomitada ali, passou o mundo, ficou tonto, mas você volta a ter, em vez de tratar. Né? E quando a gente conversou e eu quis te trazer aqui, era exatamente para ter esse olhar
carinhoso, não carinhoso no sentido de sustentar. Vou dar dinheiro para você comprar droga porque é isso que você quer, não. Mas é de cuidar, né? Ofertar um cuidado. E de saber que tem uma solução para isso, né? E aí eu não conheço, eu não pesquisei, te confesso, talvez um erro meu, mas essa política pública, talvez essas colônias, essas fazendas, onde as pessoas possam colocar a mão, ver que ali brotou uma coisa dela, e ela pode comer, ela pode... Isso é um... É uma forma de política entre muitas opções que se dá para alguém que queira se cuidar. Se a pessoa, por exemplo, ela está na vida, ela tem um trabalho, ela quer e precisa se afastar para ela retomar a vida. Né? Mais do que o pensar, tal, a vida, o cotidiano devolve muito para a gente. Né? Então, devolver a pessoa rapidamente à vida é algo muito importante. Essas colônias ou coisa e tal, para quem tem dependências graves e precisam ajustar muitas outras questões, né? Não acha família, que existe isso, a gente precisa... Tem medo da família, tem vergonha, precisa da assistência social, quer aprender algo, a gente precisa que existam sérias e que seja do desejo do paciente, né? Instituições sérias. Mas dentro de um leque de opções, a gente sabe hoje que esses centros de atenção psicossocial que o governo promove, por exemplo, ou os consultórios de saúde mental que são interdisciplinares, hoje a gente olha a pessoa, né, num amplo espectro, vão ajudar, sim, muitas pessoas a entrarem num tratamento, olhar para as suas questões psicológicas, familiares e se encaminharem na vida. Então, existe tratamento, as pessoas melhoram. As possibilidades estão ali. As possibilidades estão ali e a gente tem que dar outras condições e mais do que olhar sempre algo tão grave, assim como é uma dependência, pelo viés do indivíduo, a gente tem que pensar o que atravessa esse indivíduo, que não só o uso da substância, que vai ser uma consequência de muitas coisas. Mas ele vem do quê? Qual é essa história? O que ele tem? Quais são as possibilidades dessa pessoa? Porque muitas vezes, se ela não tem moradia, ela não tem trabalho, ela vai usar algo como qualquer outra pessoa para, né, não só se divertir. Para ter algum prazer, sim, por que não? Né? Quem toma um vinho, quem queira fazer uso de alguma coisa. Agora, uso de nada frequente em quantidade vai dar certo. Né? Inclusive a discussão, por exemplo, da maconha passa por isso. Não é alface, não é nada que você vá consumir que não traga problema. A gente sabe que sim vai trazer problemas para uma parcela dos usuários que vão usar. Cedo na vida, quantidades elevadas, frequência elevada. O cedo, né? Para mim, lidar com problemas. Então, a gente usa a substância para lidar com problemas. Então, a gente tem que saber o seguinte: existem fatores de risco importantes para todas as substâncias. Todas elas, cada uma tem que ser vista de uma forma e uma política pública para cada uma. É isso que vem sendo falado no mundo, inclusive pela OMS. A gente, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente tem de postergar a idade de início e olhar para todos os fatores, né, que vão culminar ali para o adoecimento. E se ele estiver presente, a gente precisa cuidar dessa pessoa pelo viés da saúde. Você acredita numa educação nas escolas para a galerinha de 10, 11, 12, 13 anos sobre esse... Não dá para ser profundo porque eles não têm vivência para isso. Sim. Mas há uma... Não uma cartilha, mas se tivesse uma aula sobre... pessoas... Isso é estudado, Edu. Assim, tem que tomar cuidado com o que você fala para o jovem, que ele fica curioso. Então, isso é algo assim... Não é, isso é estudado. Não tinha me tocado disso, tem muitos estudiosos nesse tema que falam, como que a gente pode falar com o jovem? Existe algo bastante potente, que é o que é conversado dentro de casa, é muito potente. O exemplo que é dado dentro de casa, você precisa ser consistente. É melhor você ser um pai consistente do que competente ali na criação do seu filho. Porque competente. Né? Eu falo, olha, você não pode ficar no telefone. Aí todo mundo no almoço, tá cada um no seu celular, é um pouco estranho. O próprio pai, né? O próprio pai. Os adultos brasileiros perdem Sim. horas Sim. e horas na internet. Então, não que a gente tenha... Nós temos responsabilidades que o jovem não tem. Então, talvez você precise, obviamente, usar, mas tem que ser consistente. Né? Equilibrar a vida é algo para nós, para o adolescente e para uma criança. A vida ela tem que ter
lazer, ela tem que ter estudo, ela tem que ter um momento do ócio, ela tem que ter de troca com os amigos, ela tem que ter a responsabilidade. Então, esse equilíbrio, ele começa em casa. E eles perguntam, né? As crianças perguntam, eu posso experimentar? Não, nunca você ensina ninguém a beber. Você diz, não é para você. Quando você for adulto, você vai ver se você vai beber. Mas por que não? Porque você está com o cérebro em formação, porque isso é uma substância que traz... Mas isso vem lá de trás, né? Vem de uma conversa, vem de um cognitivo de quase sempre, já desde pequeno, né? O não. Né? A gente não demoniza, porque óbvio que eles vão lá com os adolescentes falar, a gente está usando, dá prazer. Com certeza. Né? Ninguém usa uma substância que não seja prazerosa. Então, quando a criança fala, é bom, sim, só que... Então, existem várias técnicas para você dialogar. Às vezes a gente conversa com pais que querem, eu estou precisando de orientação sobre como falar com meu filho, porque eu não sei o que fazer. Eu falo, primeiro você tem que criar um canal de comunicação como para qualquer outro assunto. Porque é isso que a gente estava falando, comunicar-se. Nossa, gente, comunicar-se. Olha. Então, respeitar o tempo do adolescente. Eles muitas vezes falam que não estão ouvindo, mas eles estão ouvindo o que você está falando. Aí você trata com respeito. Você acha que eles não estão ouvindo, né? Você acha que eles não estão ouvindo. A gente sair daquele nosso, da nossa cultura, que foi a nossa educação rígida, austera e que a gente respondia ou não, né? A gente respondia, mas também não podia falar e muito além. Sim. Agora não, eles são de outra geração. Eles querem dialogar, né? Então conversa comigo e aí a gente dialoga. Não precisa daquela autoridade, não porque eu não quero. Não, porque não. Olha, não porque eu vou te explicar. Se você não fizer, eu vou te quebrar os dentes. Né? É o que a gente ouvia. A gente ouvia engraçado isso. O que é mais complicado para você, o pai jovem ou o pai velho? Eu acho que tem duas questões. O pai jovem hoje está muito imaturo. Imaturo? Muito. Ele quer ser bacanão com o filho. Quer ser amigo. Quer ser amigo. A gente não é amigo de filho, infelizmente. Pode ser que a gente venha a ser muito, assim, um querido amado. Só que é muito chato você falar, olha, você tem que fazer... Você é o chato da história. Você tem que dizer, eu não gostei desse seu amigo. Você é um desagradável, né? O pai ele tem que estar preparado para ser desagradável. Por vezes, eu penso, poxa vida, né? Quando eu dou com meus filhos, eu falo, que desagradável. Olha, filho, você não tomou banho, não tá legal, né? Aí, você é o chato. E isso é importante, porque a gente dá muito amor, mas a gente dá muito contorno para um jovem, para uma criança. Esse é o nosso papel. Então, acho que hoje em dia está difícil para os pais jovens serem esses que conseguem, antes de tudo, lidar com os desamparos deles nesse mundo. Eles estão desamparados, criando filhos desamparados. Os pais mais das antigas ainda, eu acho que eu tenho mais facilidade. Porque eu digo, olha, esse jeito que você está falando é um pouco austero, acho que dá para... porque também já viveu a repressão de pai e de mãe de uma maneira e não quer repetir, mas também não sabe como fazer, não sabe para onde ir. Quando vai fazer, acaba indo para o mesmo caminho, mas tem uma escuta, falando, não, realmente esse caminho aqui da conversa, da escuta, que os pais mais velhos estão mais preparados para ouvir, é incrível isso, né? Mas muitas vezes eles estão mais preparados para falar assim, tá bom, eu vou dar essa oportunidade. E aí consegue dar o tempo de cada um para dialogar. Os mais jovens ficam angustiados ou querem terceirizar isso, ou acham, não, ele vai se virar, eu sei que ele vai, e acaba deixando muito frouxo, muito solto, e muito acreditando que aquele jovem está no centro ali, né, do lar, eu tenho que olhar para os desejos e vontades dele. Então, acho que a gente tem que um pouco lembrar que essa criança, esse adolescente precisa que nós discutamos os caminhos que a vida... Eu concordo com você. A gente já passou por isso? A gente já passou por tanto. Sim. Como que você não vai dividir sua experiência? E com amor, às vezes o não também é um amor, mas existem as maneiras de você falar, né? Eu vejo, eu não conheço muito, mas eu vejo pais que fumam maconha com os filhos, achando que isso... E às vezes eu fico assim, falei, bom, você está preparado, você tem, sei lá, 30, 40 anos, você já viveu coisas numa outra época com menos, talvez com menos, essa coisa... de liberdade total, geral, que você faz o que você quer e a criança bate no pai e faz essa falta de
não é de limite, talvez sem a caretice, sabe? E eu fico falando, cara, como é que essa criança vai... Depende, então, não tem modelo, mas você tem razão que por vezes você beber junto com um filho menor, por exemplo, você está passando uma mensagem de que essa substância talvez seja inofensiva e que está tudo ok, né? Depende da mensagem que vem junto, porque tem pais que optam por deixar o filho antes dos 18 beber com ele ou esporadicamente. É bom que ele tenha as informações de que isso pode vir a complicar, de que ele tem que dizer, olha, a gente precisa ter diálogo, inclusive, para essa liberação. Ninguém está livre, sabe? Tem aquele que fuma junto com o filho, mas fuma todo dia, né, vai dar problema. Fumou de vez em quando e é um pai que dá orientação para tudo, inclusive, olha, isso pode ser um problema para você. Sim, tá. Tudo depende, mas obviamente a gente sempre toma cuidado com isso, porque essa via criança pode ter alguma coisa que legal, vai criar dependência que o pai não teve. Né? Exatamente. Ou ele tem e nem compreende que ele podia ter funcionado melhor se não fosse esse que usava com tanta frequência e banaliza porque acha que funcionou na vida, mas enfim, é perigoso porque a gente nunca sabe quais são as potencialidades do jovem para se tornar alguém com problema no uso de substâncias. Então sempre será um risco. Pode não dar problema, mas se der, ele vai se culpabilizar. Então, eu não digo que tem certo ou errado, mas isso sempre com muita... Tem famílias que conversam sobre tudo. Longe daqui a gente falar o que é certo e o que é errado. Eu estou me falando porque eu tenho muita curiosidade, eu tinha muita vontade de ajudar e de saber como me portar mesmo. Como que eu aprendo a lidar com essa história, né? Eu nunca experimentei droga nenhuma na minha vida, porque eu vi os meus amigos se destruírem. Sim. E eu sempre falei, nossa, eu preciso do meu corpo para poder trabalhar, já que o meu trabalho é uma das coisas principais da minha vida, talvez a principal da minha vida, né? Então, eu sou louco por moto, eu sou louco por lambreta, eu nem sei como é que chama mais, scooter, né? Aquelas, mais uma vez, eu estava andando no Rio de Janeiro, indo para casa, e que minha irmã tem casa no Rio, minha família toda do Rio, e eu tinha uma scooter lá, e uma bobagem de um táxi me deu uma fechada para coisar, e eu caí e me ralei, e eu falei, como é que eu vou apresentar a peça agora? E nunca mais a gente tem que ter essa... Porque eu tenho essa história. Então eu vi muitos amigos meus se destruírem por causa de droga, porque aí você vai vendo, né? O problema com o pai, a mãe que negou o pai, não conhecia o pai, casou com outro, falava que aquele é pai, depois lá na frente descobriu que o pai não era pai, era um padrasto. Enfim, aí você vai vendo o que tinha por trás dessa história, e eu, apesar de conhecer a história dos meus pais, da minha história, da minha família, eu fui muito pesquisando, eu fui muito observador disso. E eu fico imaginando, né, como é o susto de um pai quando descobre que o filho é dependente. Você vê isso no consultório? Vejo. Como é esse oi? E agora? É aquilo que eu estava te dizendo, eu acho que os pais têm que ter muita cautela, muito não querer ser o amigo, colocando aquilo que ele está vendo, olhar para o comportamento do filho, vigiar, dar limite, porque existe, infelizmente, aquele pai que só vê quando isso que você falou, já degringolou. Então, o que estava acontecendo nesse domicílio? Porque é do adolescente ele ficar no quarto, mas... Peraí, tem regra até para o momento em que, né, você bate lá e fala, olha, a gente pode conversar? Pode vir depois? Os pais se frustram. Tá bom, eu venho depois. Você está fazendo o quê? Né? Mas ele tem que dialogar sobre vários limites e comportamentos e possibilidades que você dá para o filho, para você saber que caminho ele está adotando na vida. O que está acontecendo naquele exato momento, né? Porque ele pode não estar usando substâncias, mas ele pode estar fazendo bullying com os amigos. Porque o pai e mãe, ou pais... 2 pais, 2 mães, eu estou dizendo aqui, a família. O que está cuidando... A família que está ali diante de um jovem dentro de casa, ela tem esse papel de olhar por ele. Você né? acha que isso tem uma volta? Por exemplo, pai e mãe ausente, seja pai, mãe, pai, mãe, pai, filho, né? Ou até mãe, ou só pai. Ou só pai. Né? Esse susto, ele busca tratamento para o susto dele? Sim. Porque ele pensa assim, eu não estou atuando como pai. Eu não acredito que isso aconteceu. Realmente
não vi nada. Porque muitas vezes susto. que não é só esse comportamento. É um acidente, né? Tá com outros problemas, tem pai que descobre que o filho não tá bem quando ele tá fazendo alguns cortinhos no corpo, tem pai e mãe que descobre que o filho tá com problema na escola e tá maltratando os amigos e não tava olhando para isso, mas não sabe por onde o filho anda, o filho fica no celular o dia inteiro. Ali é um universo de conversas e possibilidades que se você não controlar, né, vai ser extremamente perigoso. É complicado de você acreditar em coisas, de você passar notícias que é tudo mentira. Hoje em dia eu vejo tudo o que está acontecendo porque eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Exatamente. Eu não sei mais o que, né? A coisa você mais tem que perder boba. esse tempo. A coisa mais boba é Sim. você pegar uma foto antiga da plateia lotada para dizer hoje eu lotei a peça e na verdade não lotou. Sim, que acaba nem tendo peça, sabe assim? Sim, então sim. eu fico esse pai, ele consegue dar essa reviravolta na vida e ficar atuante na vida do filho? Consegue. É difícil? Tem muitos pais. Infelizmente, algumas famílias chegam a esse ponto para elas se reorganizarem como família e compreenderem que amor é isso mesmo. O amor pede uma série de constrangimentos, dificuldades, conversas, reconversas. Então, quando uma família passa por esse desajuste, não era só uma questão de um membro da família. Tinha algo naquele funcionamento Tinha um comportamento familiar, naquela história que não papéis é de propósito, né? Exato, Só ou papéis que não foram assumidos, ou você delegou e não viu. A gente tem que olhar para as crianças, para os adolescentes, ficar de olho. É um mundo que tem que ficar mais de olho ainda. Ensinar que algo que ele poste ali se imortaliza. Ensinar os pais que talvez lá na frente esses filhos não gostem de algo que foi exposto, né? Então os pais têm que pensar nisso, não serem egoístas nesse sentido, terem essa visão de que a gente agora imortaliza determinados comportamentos. Porque nunca mais vai sair da internet não aquilo, vai sair. né? Aonde que você... Agora uma pergunta que eu tô louco pra gente acabar, assim. Sim. Quando a doutora Camila, essa pessoa competente, e eu sou seu fã, assim. Você me conquistou na primeira fala que você falou, de verdade, amor, porque não é humano, né? Óbvio, nós somos humanos, mas foi tão amoroso você falar de uma situação que a mim me choca de uma maneira. Eu vou muito para Santa Efigênia para comprar coisas para o teatro, para comprar, e quando você passa, você vê mulheres grávidas, crianças, senhores, senhoras, e aquele olhar, acho que é porque eu sou ator, eu fico buscando os olhares, né? Buscando o que aquela... É de uma dor, é de um sofrimento, é de um... Pelo amor de Deus, me ajuda, parece um Titanic que está afundando e você não sabe se você vai se salvar ou não. Quando essa mulher competentérrima, que eu só sou fã, sai do consultório e chega em casa, como é a mãe, assim, quando vê a filharada, como é que é? É o tempo todo. Deve ser uma exaustão, porque você acaba sendo mãe dos pais que vão lá, um pouco, né, tipo, profissionalmente, e aí você vê em casa... A doutora funciona em casa? Tem que ser muito coerente e me reavaliar muito, né? Eu tenho a minha análise, a minha maneira também de poder dar conta de tantas vidas. Eu tenho que dar conta das minhas questões e de como eu desejo interagir, seja com meus filhos ou com meu companheiro, com meu marido. Então eu penso que exige muito trabalho e esse trabalho eu me dou. Eu me dou esse trabalho. Acho que isso eu tenho tentado. E sempre me avaliando, porque tem épocas da vida que você está trabalhando muito, aí um filho vira para você e fala: olha, de presente eu queria que você trabalhasse um pouco menos. Né? Aí você fala: nossa, meu filho está pedindo isso de presente. Em épocas que você sabe que você está trabalhando muito, paciente internado, aquela coisa tal. Aí eu. Né? Então hoje eu tenho vários. Coisas que eu não abro mão, finais de semana que eu não abro mão, que eu tenho equipe para eu poder discutir, delegar, e aquilo que você acha que você faz melhor, não, vai ter alguém que faça muito bem também, né? Você poder confiar. Eu gosto muito de trabalhar em grupo, porque o confiar um no outro e poder contar. Eu acho que quem lida com saúde mental precisa ter essa revisão o tempo todo. Você precisa se abastecer de coisas, né? Para você poder dar conta de uma clareza tão grande e cuidar dessas pessoas. Então você que está aí perdido pra caramba, bom, enfim, eu não vou falar mais, porque senão vai achar que é puxação de saco, e não é. É uma reverência a uma pessoa que cuida
de um todo, tanto dos particulares quanto da rua, que me encantou. Alguém para te procurar. Alguém que fala, não, eu quero essa pessoa. Como eu adoraria, mas agora eu já não posso, porque agora eu já virei amigo. Eu adoraria cuidar da minha cabeça. Como é que as pessoas te acham? Como é que é o caminho para essa... Tá, eu tenho minha clínica, né? E deixo para você depois, para quem queira me achar. A gente vai colocar aqui no GC, contato. Pode ser, Marcinho? Tenho uma rede social em que eu fazia muitos vídeos para uma rádio, aí agora eu tô... Quando dá, eu mudei um pouco a minha... Agora eu posto quando eu quero e quando dá, porque eu tenho como eu estou falando, eu preciso ser consistente com o meu tempo, né? Já tive gosto muito quando eu tiver com eu acho que comunicar em saúde mental é extremamente importante, mas esse é um momento que eu estou fazendo um projeto grande numa comunidade, estou lidando com a clínica e estou fazendo meu pós-doc, quer dizer, é muita coisa. E tenho, né? Vocês falam que eu trabalho demais? Dá uma olhada. Eu também amo trabalhar. Dá uma olhada. Eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz... a gente arruma tempo para tudo. A gente arruma e vai tendo que equilibrar, né? Então eu tô nesse desafio, mas eu deixo da rede social, do meu consultório. Tá tudo aqui, ó, no GC. Tá tudo aqui no GC. Pode falar? Então, o meu Instagram é doutora.camila Magalhães. Doutora.camila Magalhães. E meu consultório é 4561-6696. 4561? 6696. 6696, São Paulo. São Paulo. 11, São Paulo. Aí você... É uma clínica. Enfim, manda DM, faz coisa, porque não tem nada melhor do que... Sempre quando a gente criou essa história... o Lenine, a V7, sobre essa coisa de identidade, era porque a gente fica... Eu senti muito falta de discutir coisas que eu fico falando sozinho comigo mesmo, como que eu deveria fazer, e quase fico batendo a cabeça na parede de noite, querendo fazer, porque eu também uso dos personagens para falar um pouco o que o Eduardo quer discutir, sabe? E isso acabou sendo uma química muito, muito bacana, eu querer falar de uma história e você vê que aquela história que você tem uma intuição, e não é nada com mediunidade, nada, é como uma intuição, uma necessidade do homem, Eduardo, falar, e você vê que muita gente quer discutir sobre isso. E eu vou te trazer muito aqui, para a gente conversar muito, porque eu fiquei encantado com essa tua disponibilidade para o ser humano. E você que está percebendo que tem algum fiozinho que está desencapando, se tratar é a melhor coisa. Hoje eu acho que eu me tratei aqui, não valeu uma análise hoje? Manda pix para ela agora. Obrigada. Nome da clínica, então, querida? É Clínica Camila Magalhães. Clínica Camila Magalhães. Para mim... Isso. Obrigada, eu que te agradeço. Obrigado você, amei. eu adorei desde a primeira vez. Vou te trazer muito. A gente deu match. Gente, é isso. O programa Identidade é exatamente isso. É pra gente discutir como é que a gente pega essa nova identidade, esse novo... O quê? É pra ele? E por que eu tô fazendo pra você? Tá vendo? Ninguém me avisa. Tá tudo errado aqui. Tá tudo errado. A gente brinca muito, tá? Nós estamos no palco do Teatro União Cultural, fazendo esse programa com o maior carinho para você. Eu preciso que você comente, é a coisa mais importante. Você compartilhe, você curta, você compartilhe isso para as pessoas que você quer, sabe, dar aquele, olha o que ele falou, olha o que ela falou, olha o que foi, porque aí você vai ajudando a gente a ter um astral melhor. Obrigado, V7, obrigado a toda a galera aqui. Obrigada, mais uma vez, você se prepara que agora você vai voltar muito. Gente, um beijo, a gente volta com muito mais coisa para vocês, viu? Obrigadão. Obrigada.